Oi, oi, gente, vamos lá, né? Vamos dar início a mais uma semana de videoaulas. E nessa semana nós vamos tratar sobre a independência das colônias espanholas. Um processo, né, de independências que o livro de vocês trazem. Só para vocês lembrarem, né? A semana passada, a nossa videoaula foi sobre a independência do Haiti. Hoje vai ser sobre toda a América Espanhola. Então vamos primeiro identificar o tempo histórico para tratarmos desse período importante. O tempo histórico, ele se inicia no finalzinho do século XV e se estende até o século XVI. Qual é o território que está sendo definido, né? Na verdade, é para ser separado, né? Vamos observar que essa ocupação se deu na América do Sul e na América Central e uma parte do território mexicano. Esses territórios que foram ocupados pelos espanhóis. Então vamos observar como é que estava a Europa nesse período aí, né? Primeiro que a Europa, ela estava, né, organizada, né, sobre um regime monárquico dos reis de Borbões, onde naquele período eles começaram a implantar a fazer alguns investimentos, né, dentro dessas colônias, como por exemplo criar algumas situações econômicas que antes lá não existiam, como um pacto colonial. Ele começou a já expandir esse processo e aí criar algumas insatisfações. Nesse contexto aí surge a figura do espanhol Simón Bolívar, esse aqui que está desenhado no quadro. Então, ele, além, obviamente, né, ele luta com todas por essas independências, né, que é Equador, Venezuela, Peru, Colômbia e Bolívia, ou seja, a parte da América Espanhola. Agora, quem era Simón Bolívar, né? Ele fazia parte de uma elite crioula, que eram nada mais do que espanhóis nascidos ou com a descendência muito próxima, neto de um espanhol, e por esse motivo essa elite crioula também nesse período tinha uma espécie, né, de poder local que cuidava das prefeituras. Então foi dado esse nome de cabildes. No início do século XVI, no início do século XIX, essa elite crioula ela começou a lutar para separar politicamente a Espanha, para que houvesse um território totalmente separado, né? Só que aí, por que essa briga ela começou a acontecer? Quais foram as razões, os motivos? A gente pode colocar alguns, mas o que mais se destacou logo no início foi os ideais iluministas, que era aquela ideia, né, de liberdade e de igualdade. Por que esse ideal iluminista? Porque não estava mais associado àquela ideia de colônia de metrópole. Já estava sendo implantado uma nova visão de como as pessoas se organizarem. Só que, entrelaçado esse período, Napoleão ele invade Portugal e Espanha, que tinham colônias nas Américas. Com essa invasão, ocorre que o rei da Espanha, Felipe VII, ele é retirado do poder. Quando Napoleão invade, ele retira-o, né, do poder, ele vai preso, vai exilado, e aí, sem um trono, o que é que acontece com aquele território? O território fica com aquela visão de liberdade, né? As pessoas começam a ter autonomia para decidir tudo que ocorresse naquela área. Não só economicamente, como politicamente, a realmente se organizar. Só que entrelaçado aí, em 1810, Napoleão, enquanto
enquanto Napoleão estava dominando a Europa, ou a Espanha, ele começa efetivamente a guerra de separação do território. Qual o território? O território hoje que é o território da Argentina. Nesse contexto aqui, aparece, né, o Exército Libertador, que esse exército na colônia, ele acelera esse processo, né? Ele consolida e ele acelera o processo de separação. Só que também, nesse mesmo contexto, há o retorno, né? À volta de Fernando VII. Só que como ele vai retornar e vai tomar de novo o poder? Quando ele volta a governar, depois isso da derrota de Napoleão, no Congresso de Viena, ele tenta voltar de onde ele tinha partido. Voltar o quê? Uma monarquia. Só que, imagine, voltar um período que era um período totalmente absolutista. As pessoas, obviamente, não iam aceitar. Por quê? Porque já tinha a ideia, já estava bem adiantado a ideia e acelerado também a visão daquele país independente. E aí ele não consegue se firmar novamente como um país, né, absolutista, uma região com o rei absolutista. E aí há o processo todo de separação da independência dessas colônias espanholas. Se a gente observar esse processo que culminou em separações, né, de regiões, essas regiões não formaram um único, que era o intuito de Simão Bolívar, era unir e não houvesse essa separação por núcleos, né? Mas foi o que aconteceu. No Brasil, não. O Brasil foi a única colônia que, quando houve realmente essa separação de Portugal e Brasil enquanto situação de colônia, o imperador na época, o monarca da época, Dom Pedro II, ele consegue unificar em um único só, né? O Brasil é o único país que ficou consolidado somente em uma região territorial. Então, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, porque na próxima aula já vai ser mais outro processo de independência de outra região também.